Muito bem, nós estamos aqui no dia 17 de agosto de 2021 para fazermos uma live sobre um assunto extremamente importante e que diz respeito a muita gente. Então, uma boa noite, tudo bom, Almaísa? Uma boa noite a todos vocês, uma grande live para todos nós, que a gente possa aproveitar muito esse conteúdo que está aí. Mandem os seus aviãozinhos para que a gente possa ter bastante gente assistindo a nossa live. Hoje nós vamos falar a respeito de Amarelou, a ditadura do sucesso. Daqui a pouco, o nosso convidado, o Kleber Marino, vai entrar aí para que a gente possa fazer esse trabalho com vocês, para que a gente possa realmente curtir um pouquinho desse conteúdo que ele tem. Ele é grande, ele vai se apresentar, você vai ver uma grande pessoa. Veja, em primeiro lugar, então, eu gostaria de falar para vocês a respeito do livro Ecos da Alma, né? O livro Ecos da Alma é um livro de fotografias e de mensagens que eu fiz durante um certo tempo da minha vida. O Kleber já está por aqui. Vamos ver se eu consigo convidá-lo. Convidar. Não, não é isto. Vamos ver, vamos ver. Kleber, faz um pedido, Kleber, para entrar na live, faz favor, tá? Que eu não estou conseguindo aqui, né? Malu, tudo bem, Malu? Como é que está você? Seja muito bem-vinda, Malu. Manda aí os seus aviãozinhos convidando. Vamos só aguardar o Kleber aqui chegar aqui na live. Kleber, isto mesmo. Aceitar. Se nós conseguimos. Estamos indo, estamos indo. Mandem coraçõezinhos, mandem. Aí, tá Opa! conectando. E daí, Kleber? Boa Fala, noite, boa Jackson. noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Jackson? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Tá me Kleber, ouvindo? eu estava falando a respeito de você agora há pouquinho, tá? Então, Opa! dá uma dica aí para a gente saber quem é o Kleber. Eu sou o Kleber, pai da Malu, da Gabi, marido da Cris, filho do meu pai Kleber e da minha mãe Maria José e Joana. Depois, se tiver uma oportunidade, eu explico. É, Hoje eu estou como terapeuta, né? Hoje eu estou como terapeuta, trabalho com terapia holística, utilizo as ferramentas de hipnose, de PNL, análise transacional. Estou me formando com o nosso mestre aqui, o Jackson, né? Meu professor de psicanálise. Estou aprendendo muito. Era uma oportunidade aí para falar um pouquinho do curso também. É um curso mental a mais para eu ter nos meus atendimentos. E é isso aí. Sou um ex-atleta profissional de futsal. Parei a carreira precocemente aos 19 anos por causa de um acidente, onde eu tive uma fratura séria no fêmur e
e depois tive outras complicações. Então eu parei minha carreira aí, depois eu trabalhei como empresário de jogador, fui para a parte de direção, fui treinador do Juventus também, na modalidade futsal, onde eu estou tendo convites aí para voltar a atuar como treinador também, que é uma coisa que eu quero muito, né? Levar todo esse conhecimento de desenvolvimento pessoal agora para os atletas como treinador. Sem ser como treinador, eu já utilizo, né? Trabalho com alguns atletas do futsal, do futsal também, com essa parte de treinamento mental para atletas. Pô, muito bom. Então, na realidade, a gente se conhece já há algum tempo, né, Kleber? E dentro disso, ó, quem acabou de entrar aqui foi o Leslie, né? O grande Meu irmão Leslie, aí, o que fez o parceiraço. nosso meio de campo. Né? Grande Leslie, grande abraço, Leslie. Prazer em você estar por aqui. Prazer em você estar por aqui. Eu Olha, parei o de te meu. ouvir. Hã? Tá conseguindo me ouvir? Eu não estou te ouvindo, Jackson. Você me ouve? Tio, perfeitamente. Perfeitamente. Eu não estou te ouvindo. Pois é, eu já mexi aqui para ver o que, que é. Se por acaso mais alguém não estiver me ouvindo, por favor, deixa aí o seu recado, que daí eu saio e entro. Deva estar acontecendo. Tá? Mas vamos lá. Então veja, Kleber. Tá me ouvindo agora? Não estou te ouvindo ainda. Então, me perdoem um pouco, eu vou sair e vou entrar novamente. Tá legal? Aí, Kleber, caindo, você entra de novo também. Tá? Vamos lá. Voltou, para mim voltou. Voltou? Voltou. É que a internet está péssima. Para você ter uma ideia, eu não tenho. O chat aqui meu travou. Tá, tá me O meu aqui ouvindo? tá normal. Agora estou Beleza. ouvindo. Então, qualquer pergunta que tenha aí, as pessoas podem fazer perguntas, daí você repassa a pergunta para a gente. Que o meu aqui travou. Tá ok. Travou Maravilha. travado aqui o meu chat. Ah, Não, tá tranquilo. O pessoal coisas falou que da estava com internet. ruídos, mas agora melhorou. Beleza. Então, veja bem. Nós vamos falar sobre Amarelou, a ditadura do sucesso. Kleber, primeira coisa que eu gostaria de conversar aí contigo, você acredita que exista uma ditadura do sucesso para os nossos atletas, para os nossos times, enfim, para a nossa sociedade? Sim. Não só para os atletas, como para a sociedade em geral, né? Mas a gente combinou até de fazer a live por causa dos Da acontecimentos Olimpíada? que tivemos nas Olimpíadas, né? Então, a gente vê a maior atleta dessa Olimpíada era para ser a americana da ginástica, né? A Simone Biles. E você viu o que aconteceu com ela. Isso porque lá nos Estados Unidos eles têm toda a estrutura, tem toda a parte psicológica envolvida, treinamentos e tudo mais. E mesmo assim a gente viu que a menina travou, né? Eu acredito que se fosse no Brasil, ela ia ser considerada, entre aspas, aí, culpada, né? Iam crucificar a menina. Nos Estados Unidos ainda ela saiu como heroína porque ela quis cuidar da parte mental dela, né? Mesmo prejudicando o time dos Estados Unidos, porque ela era favorita em todas as provas que ela iria competir. E mas ela preferiu cuidar da parte mental dela. Isso é um grande alerta para todos os atletas, não só da ginástica, como de futebol, de vôlei, todas as modalidades esportivas, né? E fora do esporte também, né? Eu trabalho também com pessoas do mundo corporativo que, de tanto trabalhar, a mente
pifa, né? A gente fica com esse negócio que é a ditadura do sucesso, eu preciso estar bem, eu preciso estar competindo, minha empresa precisa ser a melhor do Brasil, eu preciso ser o melhor analista, eu preciso ser o melhor jogador, o melhor atleta, e a gente esquece de cuidar da nossa cabeça, da nossa mente, né? E uma hora ela cobra. Ah, Então, sobre... eu, em alguns clubes, Jackson, que eu fui fazer palestra, às vezes eu nego o pedido de palestra. Às vezes eu chego a negar de alguns clubes. Porque eu converso com a pessoa que quer me contratar, que quer me levar para o clube, eu falo o seguinte, não é uma palestra motivacional que vai melhorar a parte mental do atleta. Né? É a mesma coisa que eu tenho um clube de futebol e contrato um preparador físico para dar uma palestra da parte física. sim. Né? Ligo para o Nuno Cobra, um dos maiores fenômenos aí da preparação física no Brasil, e falo para ele, vem dar uma palestra da parte física e meus atletas vão ficar bem preparados fisicamente. Não é assim. A parte mental é a mesma coisa. Eu falo para eles, eu posso ir dar uma palestra, mas para os atletas entrarem nesse movimento de cuidar dessa parte, é um treinamento diário, igual é a preparação física, preparação tática, técnica, tem que ter a preparação mental diariamente. Diariamente precisa ser feita. Né? A gente pode passar algumas coisas para eles fazerem sozinhos no dia a dia? Pode, mas tem que ter alguém lá no dia a dia, seja um psicólogo, um psicanalista, um hipnoterapeuta, um coach. Escolhe uma linha para trabalhar, mas tem alguém dessa linha dentro Sim. da sua comissão técnica. É essencial hoje em dia. O que eu vejo também, sabe, Kleber, como você falou do curso de psicanálise, né? Eu demorei bastante para lançar esse curso de psicanálise. Né? Eu posso te dizer que eu demorei aí uns 3 anos para lançar. Ainda bem que hoje nós já temos aí 3 turmas, estamos partindo para a 4ª turma, em que as vagas estão quase encerradas, né? E é um curso diferenciado, né? Ele é um curso diferenciado. E o que eu vejo, né, dentro do que eu analiso em consultório de uma série de coisas, Kleber, é o que eu particularmente chamo da supervalorização do erro. Tem que dizer o que vem a ser isso. Veja, em primeiro lugar, nós temos que entender que errar faz parte da característica humana. Quem não erra é porque não é humano. Entende? Puxa vida, se você pensar bem, até o computador erra. E o computador não é humano. E não é aquela pecinha que está atrás do teclado, né? Muitas vezes o computador realmente faz lá uma rotina diferente. Sei lá, porque cargas de água, talvez uma descarga elétrica. Então, o erro é humano. O problema fundamental, Kleber, que eu vejo, é que nós não somos ensinados a aprender com os nossos erros. Compreende? Então, veja, se errar é humano, na religião judaico-cristã que nós estamos, a primeira empresa que foi fundada, chamado Eden S.A., aonde o dono da empresa tinha um currículo irretocável, e ele assinava os documentos com o nome Deus. Contrata 2 funcionários feitos ali dentro da empresa, um da costela do outro, e ele diz: vocês podem tudo, menos... Jack, todos os convidados aqui são ilustres, tá? São ilustres. Mas agora acabou de entrar o André Bier, técnico de futsal Olha! do Corinthians. Olha!
é um dos poucos que cuida da parte mental dos seus atletas. Eu sei, eu conheço há muito tempo, e sei que ele dá uma atenção especial para a parte emocional e mental dos seus atletas. E esse Olha é um só dos que legal. pilares do sucesso que ele faz aí há tanto tempo à frente do Corinthians. Um Que abraço, legal. Bié. E um abraço a todos os Seja outros aí. Minha mãe está na bem-vindo. sala, Seja muito o bem-vindo. Leslie, Silvinho. É. Né? Então, veja. Então o cara diz, ó, vocês podem tudo aqui dentro da empresa. A empresa Eden S.A. Menos uma coisa. Tá vendo aquela árvore? Vocês não podem comer o fruto daquela árvore. O dono da empresa sai para outros afazeres universais e adivinha o que os dois funcionários fazem? Vão lá e comem o fruto da árvore. Portanto, a primeira organização empresarial começa com um erro. Né? E também ocorre a punição desse erro. Né? Adão e Eva são expulsos do paraíso. Tem que plantar do seu próprio suor. E aí, veja só que coisa bacana, cara. Tem dois filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. E aí constituiu-se a primeira família judaico-cristã. Dois que foram dispensados por justa causa, porque não cumpriram o que deveriam, um morto e outro assassino. E a gente reclama da nossa família. Reclama de... Cara, sabe? Então, vamos parar de fazer essa supervalorização do erro. Certo? Tanto é que se por um acaso eu fizer uma série de contas de matemática aqui, vamos pegar aí contas simples, tá? Vamos colocar 5 continhas aí. 8 vezes 4, 32. 9 vezes 6, 54. 10 vezes 1, 0. E 15 vezes 2, 30. Eu tenho certeza absoluta. As pessoas não ouviram tudo que eu acertei, mas ouviram que eu errei, que 10 vezes 1 é 0. Se nós estamos fazendo isso numa brincadeira, o que é que nós estamos falando com nossos filhos? Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Quais são os legados que nós estamos dizendo para os nossos filhos? Então, na escola, veja, eu fui professor durante 27 anos, Cleber. 27 anos que eu dei aula em cursinho aqui em Curitiba. Eu nunca ensinei alguém a raciocinar dentro do cursinho. Eu ensinava de decoreba. E isso é feito por aí afora. Eu dava aula de química, né? E dentro da química, minha especialidade era físico-química. Ou seja, eu lidava com física, química e matemática. Então, você imagine o que eram. Em compensação, eu sempre fui um professor muito querido pelos alunos, porque eu procurava facilitar ao máximo o aprendizado. Então, a supervalorização do erro em detrimento do acerto. Tá? Daí o cara me pergunta, como assim em detrimento do acerto? É fácil você entender. Se alguém, imagine, Kleber, que você vai fazer uma prova, certo? E que nessa prova tem 10 perguntas, certo? E que você tira 8 na prova. Por que
Por que você tirou 8 na prova? A grande maioria das pessoas vai dizer, porque errou 2. Não, você tirou 8 porque acertou 8 Porque eu acertei 8. Sim, e não errou 2. exatamente. Então, Uhum. quando os nossos atletas nas Olimpíadas, certo? Atletas assim que a gente via que, acima de tudo, eram carentes. Carentes são aqueles que necessitam de alguma coisa. Eles necessitam de, talvez necessitam de apoio psíquico, talvez necessitam de apoio familiar, apoio financeiro, sei lá, entende? Então, quando os nossos atletas subiram no pódio para ganhar uma medalha de bronze, eu vibrei. Por quê? Porque eu não sei a luta que esse atleta teve. Uhum. Eu não sei o que ele Nas fez para chegar Olimpíadas, ali. né? É, sabe? Eu não sei o que ele fez para chegar ali, mas ele chegou. Uhum. Para daí eu ouvir comentários que eu vi aqui em Curitiba, né, de que, mas só ganhou a medalha de bronze? Cara, desgraçado, vai lá e luta então você para ganhar uma medalha. Você não vai ganhar Mas nenhuma medalha de latão, quanto mais de bronze. mas eu acredito que a Olimpíada é um caso à parte, que eu acredito que na Olimpíada até os brasileiros valorizam a medalha de bronze. Tem poucos ignorantes aí, para não falar outra coisa, que não valorizam, mas a maioria, acho que do povo brasileiro, valoriza as medalhas de bronze e prata nas Olimpíadas, né? Das Tirando, Olimpíadas. primeira coisa que eu faria nas Olimpíadas, eu venho do futebol, joguei futebol minha vida inteira, trabalho com isso até hoje, mas a primeira coisa que eu faria nas Olimpíadas é tirar o futebol. Eu acho que o futebol não é um esporte olímpico. Ele está lá completamente fora do Perdido. contexto, ele fica perdido lá. As seleções ficam concentradas fora da Vila Olímpica, às vezes é em outra cidade os jogos de futebol. Para você ver como o futebol é na Olimpíada, ele as primeiras partidas de futebol elas acontecem antes da cerimônia de abertura. É o único esporte que tem jogo antes da abertura. Então, é o único esporte que tem limitação de idade, até 23 anos. Então, ou coloca a molecada, fala, ó, molecada, vai jogar juvenil, infantil, sub-20, mas não combina com a Olimpíada. Teve o caso de eles subirem no pódio sem colocar o agasalho do patrocinador olímpico. Eles estão completamente fora do contexto lá. E quando eles ganham a prata, mesmo sendo Olimpíada, o povo brasileiro critica. Então não tem o porquê estar lá, eu acho. Então a primeira coisa que eu faria como diretor do Comitê Olímpico Internacional seria tirar o futebol. Tem tantos outros esportes legais aí, bacanas para entrar. A gente vê o skate, coisa mais linda que aconteceu na Olimpíada foi o skate feminino lá no street, as meninas, não só pela Raíssa, mas por todas as outras. Você via que uma vibrava com a manobra da outra. A Raíssa, quando saiu a manobra, que ela ficou com medalha de prata, ela deu um super abraço na japonesinha que foi campeã. É o pódio É, mais novo da história da Olimpíada. Então, ali sim você vê um espírito olímpico, quando acontece no atletismo de um ajudar o outro a levantar. Eles não estão ali só pela medalha, né? São 4 anos de treinamento que, às vezes, numa prova de atletismo, duram 10 segundos. Você treina 4 anos para estar ali. Se te pega num dia mal, que você tem uma dor de barriga, acorda indisposto, são 4 anos jogados fora. Se você não tiver com esse espírito de que o que vale não é o pódio, o que vale é toda essa jornada dos 4 anos, você corre o risco de
não é nem entrar numa depressão. Se você treina 4 anos só pensando no pódio, você pode acordar num dia mal, com uma dor de barriga e mal numa competição, perder a sua medalha, aí você vai entrar numa grande depressão. Agora, se você curtiu esses 4 anos, se você aproveitou, se divertiu, treinou, fez tudo o que você tinha para fazer em todo o seu ciclo olímpico, é certeza que a hora que te der essa dor de barriga lá, você vai tirar de letra, vai falar, não era meu dia, e pronto. E A coisa acabou. que eu mais falo a coisa que eu mais falo para as pessoas que eu trabalho na parte mental, lá, principalmente os atletas, eu falo, dê sempre o seu melhor, mas o melhor mesmo, é 100%. Se você perder para o seu adversário, você vai perder porque ele era melhor que você. Você deu 95% naquela data, naquele jogo. Né? Tem que dar o seu 100%. Sempre, isso eu falo para minhas filhas, que são suas leitoras que estão aí na live, Sim. sempre dê o seu melhor. Porque se o outro foi melhor que você, aí já, a frase já está dizendo, né? Ele foi melhor que você. Mas não porque você estava abaixo do seu melhor, porque ele é melhor, porque ele se preparou melhor, treinou melhor, teve uma cabeça melhor. Mas você tem que entrar ali e falar, putz, eu dei tudo de mim. Né? É. Eu cito isso quando a gente conversa sobre os nossos cursos, né, que a gente se conheceu em um deles, tudo, junto com o Roberto Chiniachi. Pessoas que fazem os treinamentos do próprio Roberto e depois falam para mim, putz, mas para mim não serviu. Aí eu falo, mas você colocou em prática? Não, não coloquei em prática. Eu falei, então você não é que não serviu, você não testou. Né? Minha tia Exato. está aí, que trabalha com Yoshio Kadomoto também, que tem cursos maravilhosos. Tem pessoas que vão para lá, fazem o curso de imersão, uma virada na vida sensacional. Aí o outro fica lá e fala, putz, na minha vida não aconteceu. Eu falo, mas eles explicam, nós também explicamos como, quando atendemos, não é um milagre. Né? A gente orienta, a gente fala o que é para fazer, na maioria das vezes não orienta, a gente só dá uma clareza para a pessoa entender o que ela tem que fazer. Se a pessoa fizer, a máxima probabilidade, né, que você nos ensinou aí na aula dessa semana, é que dê certo. Né? Tem que fazer. Né? Quantas pessoas eu conheço que fizeram formação de hipnose comigo? Que hoje em dia elas me perguntam, Kleber, você está atendendo? Tô. Você está usando hipnose? Tô. Está dando certo? Está. Aí eu pergunto, e você? Putz, comigo não está dando certo. Aí eu falo, mas você está usando? Não, não estou. Então não é que não está dando certo. Como Não é é que que não está quem dando dá certo. Você não está testando. A gente fica com receio de testar, com medo, sei lá o que, e não faz. Então, é desafiador entender essa situação. Porque eu falo, faz. Porque se você fizer durante um ano, no mínimo um ano, e voltar para mim, para o Tesser, que era o nosso instrutor lá, mestre, e falar assim, putz, eu testei um ano e não dá certo essa porcaria. Putz, aí vamos ver o que você testou, se testou certo, se testou errado. Agora, se você nem testou, aí não dá para nem começar a discussão, né? Fala, putz, que é a Aí um diferença abraço. que é uma de atletas também que o fracasso é diferente de desistir, né? A maioria das Sim, pessoas não fracassa, a maioria das pessoas desiste. Né? Ela não chega desiste antes de chegar lá. até o final e fala, putz, eu fui até o final e não deu certo. Não, desiste. Eu vou tirar o fone, acho, Jackson, que eu não estou te ouvindo de novo. Tá, tira. O Pedro, que acabou de entrar, acabou não, entrou já faz tempo, ele faz o seguinte comentário. Né? Na minha visão, cadê? Está aqui. Na minha visão, a tradição deveria ter sido seguida desde o princípio. Mas agora o certo seria ocorrer uma reestruturação dos esportes. Por que o Pedro fala isso? Em primeiro lugar, porque o Pedro é meu neto. Né? E o Pedro, ele para mim é uma honra ter o meu neto na live, né? E o Honra Pedro, minha também.
né? E o Pedro, Cecília chegou aí também? ele treinou futebol, né? Só que, na minha opinião, ele pegou uma pessoa que o treinou de uma forma completamente errada, né? E até que o menino acabou desistindo, de tanto levar porrada. Entende? E o cara que treinou, o cara falou que um grande atleta se faz à base de grandes críticas. Cara, eu discordo completamente. Entende? Então é uma pena, porque o Piá é bom de bola. Não é porque é meu neto. Entende? E teve jogos que eu E assisti dele. o Leslie deu uma escadinha para você poder falar. Falta persistência. Quero Ah, falar sobre grande, grande, grande Leslie. Grande a Leslie. diferença Da da teimosia e da teimosia para a persistência persistência. que muitos confundem. É até, veja, a deixa, né, que o Leves nos deu, o Leves Deu uma viu, deixa. não sabe, ele viu alguma coisa. Né? Então, veja, se você procurar no dicionário, persistência e teimosia, em muitos dicionários querem dizer a mesma coisa. Porém, psicologicamente, são diferentes. Onde é que está a diferença? A diferença está no seguinte: o teimoso ele valoriza demais o erro. Putz, eu errei, então tenho que começar tudo de novo do zero. Ele Não aproveita, esquece né? que ele tem que aprender com o erro. E aí ele tenta fazer tudo de novo da mesma forma que ele fez antes e ele pensa que ele vai obter um resultado diferente. Aí cai de novo. O que o teimoso faz? Volta de novo no início, não aprende com o erro e tenta fazer tudo de novo, da mesma forma, para tentar obter um resultado diferente. Não vai obter. E o persistente? O persistente, ele tenta, ele erra, ele cai. Mas ele aprende com o erro. E aí ele vai tentar novamente, já tendo em vista o que ele errou. E se ele tem em vista o que ele errou, ele não começa do zero. Ele já tem uma base. Aí, de repente, ele tenta, putz, errou de novo. Ele aprende novamente. E aí ele vai e ele faz de diversas formas diferentes para obter um único resultado. Essa é a grande diferença. Te dá exemplos de pessoas que foram persistentes. E que hoje, por sinal, existe uma campanha contra a pessoa, que é Thomas Alva Edison. Edison foi um gênio, da mesma forma que Tesla foi um gênio. Mas o que dizem de Edison, que Edison roubou as ideias de Tesla, isso daí, cara, Edison não precisava disso. Tá? Então, realmente, eu não sei o porquê que fazem esse tipo de coisa, essa demonização. Quando Edison teve uma vez que o laboratório de Edison pegou fogo. Queimou inteiro o laboratório. Né? E quando Edison chegou e viu o laboratório pegando fogo, ele cruzou os braços e começou a rir. Um dos bombeiros chegou para ele e perguntou:
O senhor está bem? Eu sei que é um choque ver o laboratório pegando fogo. Edson olhou para o bombeiro e falou: nunca estive tão bem na minha vida. Daí o bombeiro ficou curioso. Por quê? O laboratório está pegando fogo. Todos os meus erros estão sendo queimados. Mas o aprendizado está aqui. Então eu posso fazer tudo de novo. Muito melhor. Isso é ser persistente. Aí poderíamos falar de Walt Disney. Sim. Que também foi Com a persistente. idade que ele começou a construir, né? Sabe, um monte de coisa aí. Poderíamos falar da persistência. E podemos falar também da teimosia. Né? Podemos falar Tem em termos, bastante. por exemplo, de quem foi. Tem Quem? bastante teimoso, hein? Urra! Tem bastante Meu Deus teimoso. do céu. Bom, você está falando com Nessas, teimoso. Né? eu não vou citar nomes, mas tivemos, na minha opinião, a perda de uma medalha por teimosia. Sem sombra de Não vou dúvida. citar. Eu sou fã, muito fã dele como ex-atleta, como técnico, mas eu acho que nós perdemos por teimosia do Por Renan, falei, teimosia. no vôlei. E o pior não é isso, né? O pior é que é a teimosia que todo mundo estava vendo que estava errado. Mas vai fazer o quê? Paciência. Paciência, perdeu-se. Então eu agradeço ao Leslie por ter dado essa dica, né? Da teimosia e da persistência. E Ele vai realmente. vir para a nossa próxima turma, hein? Ah, Ele já se tranquilo. comprometeu aí. A próxima turma da psicanálise ele vai estar junto aí. Oh, que bom, que ótimo, excelente, excelente. É a Depois daí cara eu entro em dele. contato com ele. E aí, sabe, Kleber, a teimosia, ela parece que ela põe um véu na frente e as pessoas, inclusive, se sentem bem ao falar: nossa, eu sou teimoso. Não, você não pode ser teimoso, você tem que ser persistente. Você tem que aprender com os teus erros. Porém, novamente, concordando com meu neto, não só a reestruturação dos esportes, mas nas escolas. E eu digo de escola básica. Nós temos que ensinar as nossas crianças a serem persistentes e não teimosas. Sim. Sabe? Sim. Porque E daí falando de sim, escola, a parte esportiva na escola também é uma vergonha, né? sim, Dentro sem do sombra de Brasil. É dúvida. que a educação em geral não é lá essas coisas, né? Nós temos excelentes professores, mas não temos estrutura, os excelentes não são reconhecidos. Então, vou pegar o seu caso, não sei da história completa, mas você foi parar no cursinho. Sim. Se o Estado te pagasse tão bem quanto um cursinho, eu acredito que você preferiria Mas sem ensinar a sombra de molecadinha. dúvida. Sem sombra Mas de dúvida. tem a. Então é muito ruim, né? O que fazem com professores, eu sei que não é tema da live, mas o que fazem com professores no Brasil é um absurdo, porque é a única profissão ali que todo mundo passou por um, né? Sem Por sombra um, de entre dúvida. aspas, passou por várias. O melhor médico do Brasil passou por uma escola, passou por professores. O melhor engenheiro também. Né? Então, o professor tinha que ser muito, mas muito valorizado. Né? Na minha E opinião, isso seria daí, simples. Era só trocar os salários. O salário do deputado para o professor, do professor para o deputado. Para mim, sem não sombra de precisa dúvida, fazer estaria resolvido o reforma, problema. nada. É só trocar. É. Sem sombra de dúvida, grande parte do problema estaria resolvido. E você tocou num assunto bem legal, que é inclusive, o tema da nossa live, que é a ditadura do sucesso. Tá? Só deixa eu responder seu neto, Pedro, que ele falou tem alguns professores bons na rede de ensino pública. Tem excelentes, maravilhosos, mas alguns
partem para outra área, vão para universidades particulares, porque não tem a valorização no público. Minha mãe está aqui na live, ela é aposentada pelo Estado, foi professora da língua portuguesa durante 40 anos aí. Então eu adoro professores, sou amigo de vários, mas não estou falando mal dos professores, e sim Do como é sistema feito o como um todo. ensino do sistema educacional no Brasil. E esse daí é um dos grandes problemas mesmo. Olha, a gente pode fazer uma live dessa daí. A hora que você quiser. Olha a ideia surgindo. Né? Sabe, Dentro do nosso tema, e com a educação, tem a parte esportiva, né, na escola, que a gente sabe sim, que tem excelentes professores de educação física também, mas eles não têm estrutura, não têm apoio, não tem nada. É uma aula de educação física por semana. Então, como é que vai fazer e, alguma de, coisa? e depois vai cobrar, não tem apoio no esporte. São pouquíssimas escolas aí que apoiam, mas apoiam com aulas extracurriculares, né? Sim, Escolinha de futebol, escolinha de ginástica, mas são pouquíssimas. Então, uma criança, eu vou pegar o exemplo da Malu e da Gabi, das minhas filhas. Elas estão querendo jogar tênis, porque tinha novelinha que tinha tênis e tudo mais. Aonde elas vão jogar tênis? Eu tenho uma condição hoje em dia que eu estou me reerguendo, eu posso colocá-las num clube, mas vou ter que pagar a aula para elas fazerem. E não é um esporte barato. Né? Uma criança que não tem condição, que o pai não tem condição, não tem como, vai praticar tênis aonde? Não é, tem num parque público, na escola muito menos. Eu estou citando tênis, mas às vezes o próprio voleibol para as meninas, ou outra modalidade. O futebol, que ainda é um esporte popular, que você consegue ir jogar, você joga na rua, joga em algum outro lugar. Mas tirando o futebol, as crianças sofrem muito, não tem o que praticar. Na escola, uma vez por semana, e olha lá, 50 minutinhos. se não E tiver olha lá. chovendo, porque se não Se não tiver estiver chovendo, chovendo, não dá. E daí, sabe, Kleber, a gente entra num dos temas da nossa live, que é o sucesso atrelado à felicidade. Você só é feliz se você tiver sucesso. Tá? E veja, se você pensar em termos de felicidade, a felicidade até bem pouco tempo atrás não existia para as sociedades. Vamos pegar, por exemplo, a Idade Média. Porra, cara, a Idade Média você tinha guerras a todo instante. Doenças disseminavam assim como o vento. Fome, falta de instrução, geralmente um senhor feudal, que era rei, seja lá o que for, né, que oprimia o tempo inteiro, certo? Como é que você ia ser feliz? Bom, não tinha como. Não tinha como. A noção da felicidade, em termos de civilização moderna, ela surge aí logo após a Revolução Industrial. Porém, dentro de determinados padrões. Não foi à toa que Maslow criou a pirâmide das necessidades. Certo? Justamente por quê? Justamente por causa disso. E dentro da pirâmide das necessidades de Maslow, você vai encontrar a felicidade lá no topo. Né? E hoje eu posso te dizer que nós somos muito mais felizes do que nossos ancestrais. Nós hoje somos mais felizes do que os nossos pais, nossos avós, porque nós temos mais acesso a determinadas coisas. Porém, por outro lado, o que ocorre
você possa ter vários outros desejos, né? Lembrando que desejo é aquilo que te faz falta. E baseado no aquilo que te faz falta, olha só que sacada. A indústria de propaganda incute na nossa cabeça coisas que nos fazem falta. Por exemplo, vocês, as pessoas que estão nos acompanhando, devem saber que todo início de ano, né, nós temos a propaganda que diz: esse ano criamos apenas 10% daquilo que você necessita. E o ano que vem iremos criar aproximadamente 20% daquilo que você necessita. Cara, como é que eles sabem o que eu necessito? É complexo, né? Porra, sabe? Então atrela-se a felicidade ao ter e não ao ser. E aí voltamos para as por isso que eu. Olimpíadas, né? É, Você ganhou ou não ganhou uma medalha? Se você ganhou a medalha, uau, parabéns. Se você não ganhou, que ruim. E o que o cara sente? Isso não importa. Importa que o Brasil tem 21 medalhas. Como o Brasil tem 21 medalhas? Aquelas duas meninas da vela, as filhas lá do Scheid, é Scheid, né? O nome dele. Eu não, 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 não. As que ganharam são da família Grael. da família Grael, aquelas É, duas Scheid é meninas, de um. olha o que elas sofreram para ganhar aquelas medalhas. Sim. Elas entram até na pergunta que o Pedro está fazendo aqui. Se o Brasil não dá condições das crianças descobrirem seus talentos. Elas estão lá e foram campeões olímpicas porque elas têm uma condição privilegiada de serem de uma família que De ganhou tudo campeões. na vela. E que ganhou tudo na vela. Então, por isso que elas estão inseridas dentro desse mundo da vela. Porque que criança, e em que situação, assim, qual oportunidade que uma criança tem de conhecer o esporte vela? Né? Qual é a... Não tem. Eu tenho 43 anos, nunca velejei na minha vida, nunca fiz um esporte ligado ao caiaque lá, ao vela, nunca pratiquei. Ó, que eu pratiquei muito esporte na minha vida. Então, tem crianças, tem adultos hoje em dia que mal praticaram algum esporte, sem ser o esporte da educação física na escola, que muita gente ainda pega atestado médico para não praticar, para não Eu fazer não a pratico. aula. Não É, tem incentivo nenhum para a criança descobrir o seu talento. Né? Nos Estados Unidos, eu sei que eles te dão uma gama de esportes, te apresentam todos os esportes, você se identifica com um ou com dois, e aí eles começam a te treinar nesses dois, três esportes que você escolhe. E aí ali vai descobrindo talentos. Né? Por que nós somos o país do futebol? Porque futebol tem todo canto. Né? Tem bem menos do que antigamente, mas ainda tem em todo canto. Né? Antigamente tinha na rua, hoje em dia você precisa ter um pouquinho de dinheiro para pagar uma escolinha. E dependendo da cidade onde você mora, não dá para praticar na rua mais. Mas ainda tem muitos projetos para o futebol. E não tem projetos para outros esportes. A gente fala de outros esportes só em época de Olimpíada. é, Passa a Olimpíada, a gente vai ficar 2, 3 anos sem falar de outros esportes. E aí, a hora que quando chegar perto de Paris, nós vamos voltar a falar de outros esportes. Né? Porque fica esquecido. Os patrocinadores, como sofrem os atletas, né? Com patrocínio. Hoje em dia sim. tem a Bolsa Atleta, que é super. Eu não vou falar porque não tenho provas, mas eu sei que é super corrompida essa Bolsa Atleta. Então, tem atletas que
que não vão a Olimpíadas e tem essa Bolsa Atleta, e tem atletas que vão à Olimpíada e não tem a Bolsa Atleta. Em uma conversa nossa, né, a gente comentou, teve um atleta que ele fez vaquinha na internet para disputar a Olimpíada. Sim. Esse cara não está indo disputar os Jogos Abertos no interior, ele está indo teve que fazer vaquinha na internet. Agora me fugiu o nome e a modalidade. Não lembro quem é. Se alguém souber, pode colocar. O arremessador de peso. Chegou em quarto. Pô, o cara foi quarto do mundo. Né? Tava treinando no terreno baldio, do lado da casa dele. Ele está sendo agora agraciado. Tem um pessoal fazendo uma campanha, já arrecadou mais de 350 mil reais para ajudá-lo, porque ele conseguiu emocionar todo mundo com a sua performance na Olimpíada, a história dele com a esposa, com o filho, todo mundo pegou. Ele ficou sem treinador, que o treinador dele era cubano, não pôde vir. Então estão fazendo uma vaquinha, mas a gente, no Brasil, ainda depender de vaquinha, né? Até o nome é nome que a gente faz para fazer um churrasco. Vamos fazer uma vaquinha para fazer um churrasco? Não para uma pessoa ir para a Olimpíada, né? É. O apoio que falta aqui no Brasil também para o esporte, né? Com a educação que a gente tem, querer que o esporte tivesse apoio também, por enquanto, acho meio utópico ainda. Quem sabe um dia. Me conta uma coisa, Kleber, e uma coisa que você conhece bem. E o medo de não conseguir? Oi, Kleber? Voltou? Voltou, né? E, Kleber, me conta uma coisa. E o medo de não conseguir? É o que eu mais trabalho neles. É o medo, né? É o medo para tudo, né? A gente tem na nossa formação lá, que você é nosso professor, casos de própria live, né? A gente tem medo de fazer uma live, tem medo de colocar em prática algo que aprendeu e que só vai virar excelente com prática, né? Esse é um dos medos, mas os medos dos atletas lá, tem o medo até de sucesso, né? Tem medo A do. americana da ginástica, a Simone, da ginástica, ali ela tinha tudo, ela estava preparada fisicamente para ganhar todas as medalhas que ela ia disputar. Ali o que foi? Medo do sucesso, cobrança excessiva, tem o medo que paralisa, né? Esse que na minha opinião é o pior. Tem o medo, entre aspas, bom, né? Que é aquele medo para você ficar atento a alguma coisa, né? Que é o medo Sim. que o cérebro, para a gente não sair pulando de prédio por aí. Você tem que ter esse medo, né? Eu sei que então tem o medo que para você ficar atento a uma coisa. Agora, esse que paralisa é muito ruim e acaba acontecendo com os atletas. O próprio Roberto conta para a gente, quando eu fiz parte da equipe dele, que ele foi para 3 Olimpíadas, né? Ele foi uma como mentor mental de todos os atletas, a delegação toda. Aí ele foi uma só para os atletas do Pinheiros e foi uma para alguns atletas específicos. E ele conta, ele fala, cara, você chega um atleta que se preparou 4 anos e a hora que senta na minha frente desaba, chora, tô com medo de pisar no gramado, tô com medo de pisar na pista de atletismo, a perna treme. E aí, a importância dele estar lá, né? Eu não sei se nessa Olimpíadas nós tivemos alguém, provavelmente deve ter tido, não sei, para cuidar disso. E não devia ser um cara para cuidar de todas as modalidades, né? Cada modalidade tinha que ter Cada a sua modalidade, uma pessoa. dentro da comissão técnica, né? Isso tem que fazer parte da comissão técnica. Tem o preparador físico, o técnico e o mental, o emocional, né? Porque isso conta muito, né? A gente falando de esportes, vamos falar sobre disputa de pênaltis. Aquilo ali não tem nada de loteria. Aquilo ali de quem vai estar melhor emocionalmente quando terminou o jogo. É o puro emocional.
Não tem Sim. a perna pesa, o gol fica menor, o goleiro aumenta. Isso é tudo na nossa cabeça. Né? Se a gente faz uma dinâmica com um atleta lá, você consegue fazer isso real mesmo, na cabeça dele. Ó, agora o gol aumentou. Vai lá e bate o pênalti. Porque ali é o mental, puro mental, não tem outra coisa. É. E aí, né, você falou do Roberto Chiniachik, eu acho maravilhoso, né, a mente de campeão, o projeto dele, a mente de campeão. Eu participei de alguns detalhes da mente de campeão com ele, e, cara, o que eu sinto da mente de campeão? Se eu estiver errado, me corrija, porque você tem muito mais tempo de Roberto Chiniachik do que eu, né? Mas a mente de campeão, para mim, ela significa a compreensão, tá? de um planejamento. A compreensão que a pessoa tem de uma persistência, do aprendizado com os erros, né? Que vai gerar dentro da gente uma enorme confiança dentro de cada um. E fala, ó, depois daí eu vou cobrar do Roberto a propaganda que eu estou fazendo. Mas é sério, assim, porque foi isso que eu senti quando eu participei de alguns detalhes da mente de campeão, né? E, fundamentalmente, é você ter a coragem de ir em frente, por maior que seja o teu medo. Por maior que seja o teu medo, você vai em frente. Uma das coisas que ele fala muito na palestra, no curso, em tudo do Mente de Campeão, é uma coisa que você falou até aqui, é a valorização do cansaço. Ele explica isso, eu aprendi quando eu jogava também, que eu tive um treinador sensacional, saudoso, já não está mais aqui, senhor Geraldo, que ele falava, vocês estão valorizando o cansaço, vocês estão perdendo para o cansaço físico. E ele explicava para a gente desde pequeno, que ele foi meu treinador quando eu tinha 10, 11 anos, e ele falava, o esporte de alto rendimento não é saudável. Isso ele explicava até para os pais. Né? Ele falava, não é saudável. Se você quer que seus filhos sejam esportistas, atletas de alto rendimento, não é saudável. Não tem nenhum atleta de alto rendimento, não é o de fim de semana, o que faz esporte por lazer, que não tem algum tipo de dor. Então, todo atleta olímpico, já, se não entendeu isso, já deveria ter entendido lá atrás. Então, por isso que precisa da parte mental muito bem trabalhada, que é ter a mente de campeão. Ele não pode chegar numa Olimpíada sem saber tudo isso antes, sem ter sido preparado mentalmente para isso. Porque se ele não foi preparado mentalmente para isso, com uma simples frase que seja essa do Roberto, de não valorizar o cansaço, de não valorizar isso, e sim valorizar o seu objetivo, a sua meta, o porquê você está lá, e toda a trajetória, conta muito o ciclo olímpico. Se você fizer um ciclo olímpico bonito, lindo, você fez tudo que estava ao seu alcance, você pode ir na Olimpíada e ser o último na Olimpíada. Tem 20 atletas da sua modalidade e você foi o 20º. Mas você vai sair de lá de alma lavada. Você vai falar, eu vim e fiz a melhor Olimpíadas que eu poderia ter feito. Que é o que eu falei no começo da live. Né? Eu sei que devem ter atletas que vão e voltam e falam, putz, se eu tivesse dado um pouquinho mais, putz, isso deve ser a pior sensação do mundo. Porque é só daqui 4 anos e ainda você precisa se classificar para poder ir para a próxima. Eu penso que isso realmente é a derrota. Com essa sensação. Eu penso que eu poderia ter dado mais e não fiz. Eu penso que isso realmente é a derrota. Você saber que você poderia ter dado mais e não fez. Isso, para mim, é bem drástico para mim. Por isso, né, Kleber,
que a gente deve saber que o gosto da vitória, né, ela não é sempre o mesmo gosto da conquista. O gosto da vitória é você saber que em determinado instante você superou todos os limites que te foram impostos. É isso aí. Entende? Então, você saber a compreensão da responsabilidade que você tem, não para com os outros, mas também para com os outros. Mas principalmente a responsabilidade que você tem com você mesmo. Comigo, exato. Entende? E que fundamentalmente você não está lá apenas com o propósito de ganhar uma medalha. Você está lá com um propósito maior, de ser um exemplo. Porque é pelo exemplo que nós conseguimos fazer a educação. Sim, sensacional. E o esporte, por mais que ele tenha adversários, eu acho que a grande competição é com você mesmo. Você tem que estar ganhando isso no esporte e na vida, né? Você tem que estar ganhando do seu medo, da sua teimosia, né? Você tem que Dos ser seus persistente. mecanismos de defesa. Exato, dos mecanismos de defesa. Você tem que. Então, por mais que o esporte tenha adversários e às vezes seja coletivo, você tem que estar fazendo o seu melhor ali. Eu vou citar o futebol de novo, que é o esporte que eu pratiquei e tenho um certo conhecimento. Se você pegar um time de um pouquinho acima da média, um pouquinho, não estou falando de pegar um bem acima, porque aí não precisa. Um pouquinho acima da média. Se os 11 jogadores derem 100%, 100%, todo mundo jogar o seu melhor naquele dia, o time não perde. Pode pegar um bem acima da média, que 2 ou 3 não deram o seu 100%, o time mediano vai ganhar do outro. É isso. É a hora de entender que você precisa dar o seu melhor ali. Não é a sua função ali, é a sua profissão, é ali. Ali tem que esquecer a família, você tem que esquecer que o pai está no hospital, você tem que esquecer que sua mãe faleceu faz 2 dias. Você entrou em campo, você entrou na pista de atletismo, numa quadra de basquete, de vôlei, qualquer esporte que seja. Por isso que a mente tem que ser muito bem trabalhada. Eu não estou falando que é fácil. Não é fácil fazer isso. É bem, por isso que precisa de uma preparação. Precisa de uma preparação. A gente tem atletas aí que chegaram. O próprio cara do peso, que eu esqueci o nome, 1000 desculpas. Ele chegou lá, ele ficou sem treinador, ele teve Covid, a esposa teve Covid, ficou sem lugar para treinar. Pô, você acha que ele ficou triste porque chegou em quarto? Óbvio que ele queria. É óbvio que ele queria medalha de ouro. É óbvio isso. Mas o cara ficou um puta de um orgulho. Você vê a entrevista dele falando da esposa, se emocionou falando da esposa, da filha, fez um coraçãozinho lá para a filha. A Raíssa para mim foi o maior símbolo da Olimpíadas para o Brasil, que a menina fez. Ela estava se divertindo, ela estava numa final olímpica com 13 anos de idade e dançando, tirando onda. Tirando onda. Ali. Tirando onda. Ela não estava nem aí para a hora do Brasil, como meu pai falava, ela estava lá para brincar. Mas o skate é como se fosse uma brincadeira, o futebol também é. Tudo tem a parte de competição, de levar a sério, de estar com a cabeça focada. Mas por que ela estava daquele jeito? Porque ela já chegou ali no auge dela e ela sabe o que ela tem que fazer. Então, quando você sabe o que você vai fazer, por que você entra numa palestra hoje em dia sem ter que estudar 10 dias, só estuda 2 para ir na palestra? Porque você já vai com a leveza, que você já sabe o que você vai fazer, você tem toda uma bagagem. Então você tem que chegar lá, você vai chegar, tem o friozinho na barriga? Tem, mas a hora que depois da primeira frase você toma conta. Eu, inclusive, Kleber,
eu costumo dizer o seguinte: quando eu vou dar uma palestra, quando eu sou convidado para dar uma palestra, em primeiro lugar eu cobro. Então, é a primeira coisa. Tá? Segundo detalhe, quando eu vou falar numa palestra, pode ser o assunto que for, que me convidem para ir. Há tempos atrás eu fui convidado para dar uma palestra em Fortaleza de física quântica para filósofos. Né? Vou, na boa, não tem crise nenhuma. Kleber, se eu entrar, por exemplo, você me convida, Jackson, vamos dar uma palestra lá no Corinthians. Vamos, vamos. Sim. Se eu entrar com energia baixa. Se eu entrar na palestra sem o friozinho na barriga, Kleber me manda embora. Sim. Entende? Me manda embora. Porque daí eu não vou estar me divertindo, cara. Eu quero me divertir. Entende? Mas picotou a hora que você falou, não entendi. Mas você falou do quê? Se você entrar de cabeça baixa, de energia baixa? Se eu entrar na palestra e não tiver um friozinho na barriga, me manda embora. Sim, isso. Me manda embora. Por quê? Porque eu quero me divertir. Entende? Eu quero curtir o momento. Entende? Eu não sou nada mais, nada menos do que. Talvez eu tenha um pouco mais de estudo. A duras penas. Entende? E esse estudo me trouxe até aqui. E isso daí me lembra que, cara, já estamos com 1 hora e 6 minutos de palestra. De curso, de live. Isso me lembra muito. Você sabe. As pessoas estão gostando também. Então passa rápido. Mas sem sombra de dúvida. Me conta uma coisa, como é que é aquela frase do Cortella, do Mário Sérgio Cortella? Eu esqueci a frase agora. Você lembra dela? Do fazer o melhor possível. Isso, essa daí. Com as ferramentas que você tem, enquanto você não tem ferramentas para fazer melhor ainda. É isso daí. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos fazendo o nosso melhor possível, com o que a gente tem em mãos. Para que, quando a gente tiver coisas melhores, nós vamos fazer melhor ainda. Melhor ainda. Sabe? Então é isso daí. É isso daí. Por isso que a gente está onde está, entende? Galgando o que a gente quer galgar. Né? Como falei, 3 anos, cara, demorei para fazer o curso. Eu falei para você lá, quando cara, a gente ficou... Eu lancei... Que a alma não fique brava, mas quando a gente ficou namorando para você vir fazer os cursos do Roberto, e eu sempre falei, antes de conhecer pessoalmente ainda, eu já falava, você precisa montar umas turmas de formação em psicanálise, porque tem um monte por aí, eu sou louco para fazer, mas eu não sinto a segurança que eu sinto em fazer com você. Né? Tanto que quando você me mandou o produto pronto, eu falei, vai ser presencial ou online? Que eu falei, se for presencial, eu não consigo ir a Curitiba. Quando você me falou que era online, eu falei, já me separa uma vaga. E está sendo maravilhoso. Realmente, olha, está sendo menino dos meus olhos. Sabe? Tanto é que derivou o curso, tem um pessoal de uma empresa aqui de Curitiba que quer... é que eu não pedi autorização para eles para falar o nome deles, né? Mas eles querem que eu faça um curso dentro da equipe de vendas, psicanálise para vendas. Entende? Maravilha, hein? Nossa, eu fiquei... olha, genial. Foi demais. Estou montando esse curso.
Em breve vou lançar o curso na internet, principalmente que ele é um curso curtinho, né? Vai ser de 10 a 12 horas apenas. Então é rapidinho a coisa, né? São uns 5 ou 6 encontros que nós vamos ter, diferente desse curso de formação que você está tendo, né? Esse daí é a formação mesmo. Esse daí é a formação mesmo. Sendo... E é maravilhoso. É muito... aprendizagem, conhecimento e o bom, né, que eu já tendo em outras linhas, mas eu consigo já colocar algo na prática. Isso daí daí é o que eu aprendi a duras penas, como você disse, que é uma outra live que a gente precisa fazer, né, Jackson? Acho que nós vamos fazer toda terça, hein? Olha, Que é da obesidade mental, né? Que é o que a gente aprende. Aprende não, né? A gente tem a informação, transforma em conhecimento sem praticar. Acumula e não... Diga-se de passagem que essa live da obesidade mental, várias pessoas já me pediram para fazer. Sabe? Várias pessoas. Quando eu entendi essa parte da obesidade mental, foi tipo aquele tapa na cara que você toma mesmo assim, tal. Eu falei, putz, cara, o que adianta? Mostro o meu currículo de cursos lá, eu tenho mais de 50, não estou exagerando, são mais de 50 apostilas. Entre as 50 tem umas 10 formações. E aí, Kleber, mas você está fazendo qual? Qual que você está atuando? Ah, em nenhuma. Isso 2 anos atrás. Ah, o que você está fazendo com a formação de hipnose? Nada. De PNL? Nada. Então, isso não... Acho que foi até o Cortella que falou também, ou foi o Clóvis de Barros que falou sobre isso. Quando você está recebendo, você recebe informação, você não recebe conhecimento. Só vira conhecimento a hora que você pratica. Aí é um conhecimento verdadeiro. Aí vira conhecimento. Senão é só informação. Você foi em 35 mil palestras, você adquiriu informações. Das 35 mil palestras, você as colocou em prática, você tem conhecimento das 35 mil palestras. Eu acho sensacional. É muito importante. Então vamos fazer o seguinte, já vamos deixar nosso convite aí para as pessoas, para a gente se programar bem, direitinho, não nessa terça que vem, pula uma semana, na outra a gente faz obesidade mental. O que você acha? Fechado. O que eu gosto de você é que você sempre faz os convites ao vivo. Não? Já que quando você faz no privado, eu também não neguei nenhum. Mas você faz ao vivo que é para falar, ó, vamos. Vai na marra. Tem gente pedindo para mim aqui no WhatsApp para ser semanal. Vamos estudar para ser semanal? Vamos um horário que fique bacana para você e para mim, e a gente faz uma semanal. Na terça-feira, por exemplo, hoje, eu tive 5 atendimentos. Então, por isso que eu acabei marcando às 21. Então, eu já posso me programar para daí não ter o atendimento, né, na terça-feira, que, por exemplo, amanhã, quarta-feira, eu tenho o dia livre. Que eu deixo um dia da semana eu deixo livre. É bom, né? Porque senão a gente não tem que fazer os relatórios, tem que fazer um monte de coisa, né? Inclusive o relatório mesmo do nosso curso, né? Porque é necessário fazer, tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Né? Então, eu deixo um dia livre. Então, e nesse dia, realmente, daí eu não faço nada. Não faço live, não faço nada. Sim, é bom. Se até Deus descansou no 7º dia, porque eu, um pobre humano, não posso descansar. Faz parte. Até do atleta de alta performance, de alto rendimento, tem que descanso, ter. faz parte. Tem que ter. Então, Kleber, para a gente encerrar, vamos deixar uma mensagem. Deixa uma mensagem tua, de coração, para as pessoas que estiveram conosco,
Já temos bastante pessoas que assistiram a live, cara. Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aí ainda e aos que passaram por aqui, deram uma olhadinha e precisaram sair por algum motivo. Tem alguns amigos que estão me mandando mensagem que a gente escolheu a data errada porque está jogando São Paulo e Palmeiras agora. Mas eu quero deixar um beijo para todos vocês, agradecer a presença de vocês. E já que a gente fugiu um pouco do tema, porque a gente gosta de falar do desenvolvimento humano no geral, mas já que o papo era e é a Olimpíada e o amarelou, a mensagem que eu tenho é simples: faça o que a Raíssa fez nas Olimpíadas. Independente se é uma Olimpíada, que é a competição mais importante do mundo para ela, mas se divirta. Faça com amor e se divirta. Se você estiver fazendo com amor e se divertindo, o dinheiro vem, as coisas pode demorar, mas vem. Vai ver que as coisas vão fluir, independente da sua profissão e do que você faz. Se você estiver fazendo com amor e se divertindo, o reconhecimento vem, tudo que você busca vai acabar vindo com o tempo. É isso aí. O exemplo é o menino, o Sorriso, que é o Gari lá do Rio de Janeiro, que participa do desfile das escolas de samba. Já faz uns 20 anos que acho que ele participa. A profissão dele é menosprezada no Brasil, não valorizada, é um Gari. Só que ele faz com amor e se divertindo, que todo mundo conhece, e ele participa como destaque nas escolas de samba faz 20 anos. Então faça com amor e se divirta. É isso daí. Um grande beijo para todos vocês. E agora deixa a sua aí, Jack. A minha, veja, em primeiro lugar, 2 pedidos. Por favor, façam o curso. Vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Segundo pedido, editora MKS. Né? Entra lá no Dr. Google, MKS, editora. Ecos da Alma. É o meu novo livro de fotografias e pensamentos. Está uma obra de arte. É fora do comum. Muito bom mesmo o livro. E, por fim, eu só tenho a agradecer a todos por estarem aqui, umas 22 horas já. 22 horas e 18 minutos. E realmente, tenham a confiança. Vocês podem errar e, sinceramente, devem errar. Mas nunca esqueçam, vocês são senhores dos seus destinos. A escolha é de cada um de nós. Um grande abraço a todos. Kleber, vamos pensar na semanal. Vamos pensar na semanal. Vamos. E vamos colocar os meus colegas e seus alunos juntos nessa. Eu vi que a Mari está aí, o Rafa acho que passou por aí também. O Rafa passou por aí. Então, vamos. Essa live vai ficar gravada no EGTV, no Jackson Zanetti Torre. Tá? Eu vou colocar, daqui a pouquinho, eu coloco a live lá. Tá legal? Maravilha. Kleber, um grande abraço para todos que estão aí. E um beijão e até a próxima, se Deus quiser. Tá? Tchau. Até, Jack. Obrigado. Até mais.